É isso aí, devoto! Mais um dia, mais um programa para você especial de opinião, cortes do rap, né? A gente falando aqui sobre sempre temas aqui mais polêmicos, mais de opinião. Mas antes, meu rei, se você é novo aqui, se inscreva no canal Vinegro, afinal de contas é um canal de conteúdo do Galo, falamos do Galo de manhã, de tarde, de noite, muita informação e muito conteúdo dedicado a você. Vou pedir a gentileza do like, é claro. Deixa o like aqui e colabore para o crescimento do canal. Agora, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo? Bora lá, né, galera? Tá na capa, tá na tela pra você o tema de hoje. A polêmica sobre a família Menin, rapaz. Tá se formando uma polêmica, não aqui nas gerais, afinal de contas o imperador manda, mas tá gerando uma polêmica danada lá no eixo, lá fora. E os argumentos são os mais pífios possíveis, mas nós vamos falar aqui sobre eles. Bom, primeira coisa... houve até um questionamento há muito tempo atrás, vocês vão se lembrar, do Samuel Rosa, né? Não, por que o Menin põe dinheiro no Atlético e tal? Simples, porque o Menin é atleticano. Esse é o primeiro ponto. Então ele não vai pôr dinheiro no arquirrival do Atlético. Ele já ajudou o Cruzeiro em patrocínios, inclusive de forma igual, mas ele preferiu concentrar o esforço dele no Atlético. Esse é o primeiro ponto aí, só lembrar vocês desse dado. Mas o eixo vem questionando muito essa ajuda da família Menin para com o Atlético, falando que isso é doping financeiro, que isso é um absurdo, que isso não pode acontecer, que isso é um devaneio, que isso é uma coisa errada, que isso está ferrando o futebol, que inclusive o Atlético está sendo beneficiado, apenas o Atlético Mineiro está sendo beneficiado sobre isso, mas não é nada disso. Simplesmente não é nada disso, até porque isso já aconteceu em outras épocas e com outras instituições e de outras maneiras. Querem um exemplo? Vamos dar exemplo aqui? Há um bom tempo atrás, uma empresa, salvo engano, chamada ISL, apoiou o Grêmio e Flamengo, contratando jogadores e tudo mais, não deu certo. Veio a Hicks Music no Corinthians, vocês estão lembrados disso? Com Kina Kobian montou times e pá, aquela coisa toda também, pum, não deu certo. Aí veio outras empresas aí, como Parmalat no Palmeiras, entre outros casos. O Palmeiras foi campeão de tudo e saiu pendengou. Fluminense, Unimed, a Unimed Rio de Janeiro, que a Unimed, vocês sabem que cada cidade é uma Unimed, né? Então aí veio a Unimed Rio, ela também, pum, pendengou, ou seja, depois que saiu, quebrou. E aí, cara, se criou a polêmica, né? E o que os caras estão tentando trazer como um grande problema é que assim que a família Menin sair do Atlético, o Atlético vai acabar. E que a família Menin está cometendo doping financeiro e por aí vai. Bom, e o eixo também fala que eles, o outro lado, está sendo todo prejudicado e apenas o Atlético favorecido, como um cara pálida da Jovem Pan disse outro dia, e que o nosso galão aí está sendo beneficiado com isso. Vamos aos fatos concretos, tá? Todas as vezes que todas essas empresas ajudaram clubes do Brasil, eu não escutei um chio. Um único chio, tá certo? Nós continuamos trabalhando, queríamos era ter uma empresa dessa aqui, mas muitas vezes se mostraram até ruins, né? Ganharam títulos, mas deixaram muitas dívidas. Bom, e o que o Rubens Menin, a família Menin, tá girando em torno dessa polêmica? Qual que é o problema? De estar injetando dinheiro, né, do próprios bolsos, vamos deixar isso muito claro, não são das suas empresas, afinal de contas, quase todas as empresas, se não todas as empresas do Menin, tem movimento na Bolsa de Valores, tem sócios, ou seja, eles não poderiam de maneira nenhuma pegar o dinheiro dessa empresa de uma forma e colocar lá, tá certo? E isso tem que ficar muito claro. E aí, meu amigo, toda essa polêmica gira em torno disso. E vamos deixar as coisas muito claras aqui para você que me acompanha, para você que está me vendo aqui. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, a família Menin, ela não põe dinheiro das empresas, como a Crefisa faz no Palmeiras. É uma diferença grande aí. Primeiro ponto, lá no Palmeiras, a Crefisa, ela aumenta o valor de patrocínio, pagando ao próprio Palmeiras um valor que a camisa não vale. Então, exemplo, você tem aqui o símbolo da camisa, né, o patrocínio Master, e normalmente esse patrocínio Master, por exemplo, no atleta está valendo entre 12 e 14 milhões. Com a valorização da marca, a gente pode chegar a falar que está valendo hoje 15, 20 milhões. Lá do Flamengo vale 25, 30, a do Corinthians vale 28, 29, a do São Paulo eles conseguiram agora uma por 23, ou seja, uma valorização da marca que não existe. Isso sim é doping financeiro. O que o Menin está fazendo aqui não é doping financeiro, o que o Menin está fazendo aqui é um mecenato, tá certo? E o mecenato é o cara que patrocina as artes, mecenas, né? O cara que patrocina as artes, que patrocina, hoje pode dizer o esporte, enfim. O que o Menin tá fazendo no Atlético? O Menin, ele entendeu, o Sérgio Sete Câmara conta e o Menin confirma, que houve um momento que o Sérgio Sete Câmara contratou uma empresa de auditoria, e quando essa empresa de auditoria chega ao Atlético, e demonstra para o Atlético, o Sérgio Sete Câmara fala assim, ferrou, quebramos.
Ele viu que em pouquíssimo tempo o Atlético estaria numa situação de cruzeirar. Não porque desviou o dinheiro, tanto igual foi do Cruzeiro, e sim por péssimas gestões anos e anos e anos e anos e anos seguidos. As péssimas gestões do Cruzeiro começaram ali em 2009, 10, né? Eles começaram a gastar muito mais do que tinham, principalmente naquela época do rebaixamento, vocês vão lembrar. E aí o Atlético, por anos e anos, desde 1994 em diante, 3 em diante, com a Senegal e tudo, começou apenas gestões ruins. E o próprio Calil fez uma gestão boa, a gente pode falar no campo, mas financeiramente ele ajustou o Atlético, colocou o Atlético no lugar, mas ainda faltava continuar aquele trabalho com muito mais precisão econômica, com muito mais precisão administrativa, com muito mais precisão técnica. E não, continuou se levando o futebol de uma forma madura por ali. E levando o futebol daquela forma amadora, o Atlético continuou com vários endividamentos anuais e ia só aumentando. E o Rubens Menin, quando o Sérgio Sete Câmara vai até a sede da MRV, tem uma conversa com o Rubens Menin resolve ajudar o Atlético. E como é que esse cara, Rubens Menin e a família dele, resolvem ajudar o Atlético? É muito simples. Eles convidam primeiro a Ernest Young e outras empresas a fazer uma avaliação pesada de todas as contas do Atlético em várias áreas. Então, por exemplo, primeiro eu preciso entender as dívidas, contratar uma empresa para entender as dívidas. Depois contratar uma empresa para entender o organograma, que fala é a palavra, de todos os caras que trabalhavam, salário, quantas pessoas, funções e tudo aquilo. Depois contratou uma empresa de redução de custos, redução de gastos, de redução de, aquilo tudo. Ou seja, várias empresas aí contratadas para haver uma redução grande do custo elevado que se chamava Clube Atlético Mineiro. Então, o Atlético foi trabalhar em várias áreas. Quando feito isso, que foi a primeira parte do projeto, o Atlético descobriu o tamanho da sua dívida, o Atlético descobriu que tinha super salários, pessoas ganhando muito mais, funções, pessoas trabalhando que uma pessoa poderia, 3 pessoas fazendo a função de uma, isso tudo, e começou a descobrir os gargalos financeiros. Então o Atlético atacou esse problema. Foi o primeiro problema que o Rubens Menin atacou e fez algumas contratações. Fez algumas contratações, trouxe o técnico do Damel, a coisa não funcionou, e aí o Rubens Menin falou, não, precisa atacar melhor, precisamos de um técnico do mais alto nível, precisamos de mais dinheiro aí. E o Atlético fez o quê? Que a família Femenin fez, que é o que eles estão chamando de doping financeiro, que a primeira parte todo mundo esquece, né? Essa parte que eu te contei de administração. O que eles fizeram? Começaram a comprar jogadores para o Atlético. Ó, vou te emprestar dinheiro, Atlético. Quanto custa esse jogador que o cara quer? Que custa 10 milhões. Então toma aqui 10 milhões. Esse dia você não precisa me pagar nem com juros nem correção. Correto seria pelo menos pagar com correção monetária, né? Mas sem os juros, né? Correção monetária, gente, é atualizar o valor da moeda. R$1,94 dá para você comprar um tanto de coisa. Depois disso tem a inflação, vale outro. Então é mais ou menos por aí. Só para a gente falar mais claramente que de uma maneira até disso um pouco chula aqui, mas acho que deu para compreender. E aí o nosso querido imperador Menin fez as compras. E por que ele fez essas compras? Porque ele entendeu que essa organização era o primeiro passo, mas mesmo assim o time poderia cair, o time não teria a evolução necessária. O time precisava de ganhar títulos, de movimentar a torcida para trazer o torcedor para o lado, para o torcedor gastar, engajar, consumir a marca Atlético Mineiro. E aí, esse foi o segundo passo. O Rubens Menin saiu comprando jogadores para o Atlético, como vem fazendo até hoje. E aí comprou vários jogadores, mas veio a crise em 2020. Fechou-se o comércio, época pandêmica, a coisa mudou. E aí perdeu-se bilheteria, perdeu-se muita coisa. Então o Rubens Menin continuou ajudando o Atlético, pagando salário, bancando, e o Atlético se endividando um pouco mais com o Menin. Mas tudo dentro de um controle. E aí depois que o Atlético tinha feito essa parte administrativa toda, colocou ela em utilização. Ou seja, senhoras e senhores, sabemos o tamanho da dívida, sabemos o que está nos endividando mais, o que está nos endividando menos. Vamos começar a pagar. Senhores, tem 4 pessoas fazendo a função de um, manda embora. Senhores, salários estão muito altos, o diretor de futebol, exemplo, tá? Não estou falando que é isso. Não pode ganhar 1 milhão, tem que ganhar 400 mil, porque a regra do mercado é 400 mil, pum! Ou seja, o Atlético fez essas adequações todas. Então a fase 1 começou a ser executada, a fase 2, que era montar um bom time, que também começou a ser executada, e o Atlético seguiu em 2020. Quando vira 2021, o Atlético faz o quê? Entende que o Atlético precisa de mais reforços, o elenco era muito ruim, de 2019, 2020 melhorou e 2021 era o elenco para ser campeão. E o Atlético faz contratações pontuais, não tem um armador, Nath Fernandes, precisa de um cara muito bom, destaque no futebol mundial, Hulk, preciso de um cara para poder ser um grande destaque em tal coisa, fulano, preciso do Zará, e por aí foi vendo, e no final agora a cereja do bolo, Diego Costa, provavelmente mais um zagueiro pode chegar também, se for oportunidade de mercado.
Então o Atlético respeitou isso. E aí, a grande polêmica que eles têm, e eu tô te explicando isso tudo para chegar no ponto. E aí, meu amigo, o Atlético se organizou, pôs teto para tudo, só pode gastar de telefone tanto, só pode gastar disso tanto, só pode gastar, igual uma empresa faz. E aí, meu amigo, por fim, colocou a questão, que aí vem mais uma, que é a de brecar altíssimos salários, porque tem altos salários, de brecar aumento de folha. Ou seja, para trazer um atacante, tem que mandar a gente embora. Mandou-se Bueno, mandou-se Gabriel, mandou-se Diego Tardelli, entre outros emprestados que o Atlético foi dando linha, rompendo o contrato para não arcar mais com salário, porque a maioria desses caras que o Atlético rompeu contrato, recebia parte do salário ou na integralidade ou parte do Atlético, que é muito difícil você emprestar um cara para um outro time se o outro time não arcar com uma boa parte, se o Atlético não arcar com boa parte dos vencimentos, que os outros times não têm dinheiro. E o Atlético faz isso, ou seja, abre um espaço grande na folha e traz o Diego Costa. Esse espaço era o suficiente? Provavelmente não. Só que você tem um ganho de marketing aí com o Diego Costa, que é o que fundamenta tudo isso. E aí a polêmica que eles continuam a gerar é: o Rubens Menin tá fazendo doping financeiro, porque ele tá bancando um dinheiro que o Atlético não tem. Não, cara pálida. O Atlético vai pagar os salários do Rubens, do Diego Costa com grande parte do seu próprio recurso, e aí vem outros patrocinadores, que inclusive na live de agora à tarde, que eu fiz para você das 18h30, eu conto a você que um desses caras, né, é o Ricardo Guimarães, que está ajudando a bancar, palavras do próprio presidente. Então, mediante toda essa situação, o Atlético configura a sua vida, configura a sua história, e o eixo cria a polêmica. Mas por que ele cria a polêmica? Simplesmente para causar, simplesmente para desacreditar, simplesmente para falar: isso não existe. É esse o intuito do eixo quando faz isso. Então o Atlético, na verdade, ele está sendo bem gerido, está sendo organizado como uma empresa. Óbvio que o futebol é diferente de uma empresa, você tem que estar dando certo, o jogador tem que alinhar, tem que dar tudo, combinar. Não é uma empresa que o produto já está no mercado, né, e é só continuar rodando. Você tem que acreditar que o produto ainda, que são os jogadores, podem performar, como diria o presidente Sérgio Sete Câmara, o ex-presidente. Então o Atlético vem e faz esse trabalho estrutural. E essa polêmica toda é simplesmente para desacreditar todo este projeto feito, porque ninguém conta isso. Qual vez que você já viu os caras falando assim lá no eixo? Não, calma, o Atlético contratou a Ernest Young, contratou a Falcão, contratou a empresa tal para poder organizar as finanças, para poder falar onde podia gastar, para cortar. Ninguém fala disso. Isso ninguém fala. E essa é o problema. Então eles criam toda essa polêmica contra a família Menin, doping financeiro do Atlético, isso e aquilo, justamente para descredenciar um trabalho muito sério que está sendo feito aqui por trás. Essa é a verdade. Fim. Eu poderia falar isso em 2 minutos, mas eu quis te dar todo o aspecto da coisa, e tinha muito mais para falar, mas o vídeo vai ficar com meia hora, para você poder entender o porquê que o Atlético está chegando nesse nível. Não é por doping financeiro, e sim por gestão. Ah, mas e o dinheiro, Rap Show, que o Menin emprestou? É muita grana, vai ter que pagar ele. Sim, mas ele é sem juros e sem correção. Imagine você que o Atlético tinha separado 30 milhões para acabar com todo o passivo FIFA esse ano. Que venceria esse ano. O Galo gastou 78 para limpar o nome. Só que essa dívida não continuou gerando juros, ela não continuou tendo aumento, ela não continuou dando problema. Ela acaba. O Atlético passa a ter nome limpo na FIFA e os outros times começam a parcelar a compra pro Atlético de jogadores. O Atlético pode ir lá comprar um jogador que eles vão parcelar. O nome antes estava sujo, ninguém ia parcelar. O Atlético acaba com a dívida com o Ricardo Guimarães, que só aumentava, ele dava desconto, o negócio só aumentava. Por quê? Porque não quitava a dívida. A dívida estava em mais de 150 milhões. Então o Atlético faz um ajuste violento nas suas contas, faz um ajuste violento administrativo, faz um ajuste que a terceira fase ela está acontecendo agora, que é novos negócios, que é criar novos modelos de captação de receita para o Atlético, vídeo supermercado que vai ser feito, vídeo prédio que vão fazer no Lourdes, vídeo os negócios digitais, vídeo manto da massa, vídeo atuação do nosso querido diretor comercial, que está captando vários e vários outros patrocínios em momentos que não se usava, blusa de treino, blusa isso, short, meião, daqui a pouco vai ter o patrocínio meião, irmão. Então o Atlético tem espaço, tem dinheiro, tem condições, por quê? Porque se estruturou. E a polêmica é simplesmente criada, para prejudicar você que está do outro lado da tela, as pessoas que não têm conhecimento sobre a imagem do Galo. É isso. Muito boa noite para você. Espero que mais um corte
do rap tenha sido muito legal aqui, porque aqui a gente faz na facada. Responde a faca, corta leve. Um abraço, fica com Deus, valeu, tchau, tamo junto, obrigado.